Bom dia, galerinha do primeiro ano, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos começar um assunto muito massa, diga-se de passagem, mas antes da gente começar esse assunto, eu queria dar um recadinho para vocês bem rapidinho. Galera, eu vou voltar à minha estratégia de dar aula pelo YouTube. Por quê? Porque eu observei que no Google Meet pouca gente estava participando, tá? E agora, como a gente vai começar de fato a dar conteúdo, observem que não tem mais eixo temático. A Secretaria de Educação agora pediu, né, que a gente realmente passe a dar conteúdos das séries, ou seja, no caso de vocês do primeiro ano. Então, por isso, se faz extremamente necessário que mais gente tenha acesso a essas aulas. E eu observei que no YouTube, né, quando eu postava as aulas no YouTube, havia um maior número de visualizações, tá? Então, eu acho que é uma ferramenta que era já mais eficiente do que o Google Meet, tá bom? Isso não significa que a gente não vai ter nenhum momento de se encontrar, né? Assim, para tirar dúvidas e tal. Tanto vocês podem fazer isso pelo WhatsApp, em horário escolar, por favor, tá, gente? Nada de 11 horas da noite, por favor. Mas também eu vou tirar uma vez por mês, tá? Pra gente ter um encontro na hora da aula, né? Como na hora das aulas de humanas, né? Na quarta-feira. Uma vez no mês, a gente tem esse encontro para quê? Para revisão, dúvidas e resolver questões, tá certo? Então, vai ser assim. Aula no YouTube, uma vez no mês, Google Meet, belezinha? Vamos ver se assim a gente consegue melhorar o trabalho. Eu estou muito preocupada, porque a gente não sabe quando volta essas aulas presenciais e a gente precisa fazer um trabalho melhor que a gente puder, do jeito que dá. Então, eu espero, assim, aumentar o número de pessoas que vão visualizar a aula, né? Vou tentar dar aulas bastante claras para que vocês realmente compreendam o básico do conteúdo, tá certo? Mas eu preciso que vocês se esforcem também, não adianta eu me esforçar sozinha, tá bom, gente? Tô preocupada também porque eu venho observando as atividades muito mal feitas, sabe, gente? Assim, tem gente que tá copiando e colando na internet, tem gente que tá colocando coisa que não tem nada a ver com o que a pergunta tá pedindo. E aí, galera, se for dificuldade de compreensão mesmo, vamos tentar dar um jeito nisso, tá? É para isso que eu tô aqui. A gente precisa melhorar esses resultados, tá bom? Inclusive, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte: no final da aula, vocês vão ver, eu vou dar a explicação da atividade dessa semana, para ver se assim melhora a qualidade das respostas de vocês, tá certo? E o aprendizado de vocês, galera. Eu tenho certeza que nesse acompanhamento, aula e atividade, alguma coisa vocês vão aprender. Não tem jeito, sabe? Não é possível. Pega o caderninho, faz como se estivesse numa aula presencial. Faz suas anotações. Depois faz a atividade com dedicação de fato. Velho, alguma coisa vai sair. Não é possível, tá bom? Então, conto com vocês, galera, para ver se a gente consegue começar a melhorar esses resultados, tá bom? E sem mais delongas, vamos embora para o que interessa de fato, que é o nosso conteúdo de hoje, Egito Antigo, parte 1. Dividi a aula em duas partes, por quê? Para não ficar muito pesado, para ficar mais compreensível, tá bom? Então, primeira coisa, do que é que você lembra quando se fala em Egito Antigo? Eu tenho certeza que muita gente vai lembrar, inclusive, dos filmes, né, que já assistiu, e lembra logo de quê? De múmias, tesouros escondidos, faraós, né? E com certeza tem uma coisa que a maioria das pessoas lembra, que são as pirâmides, né? As pirâmides, sem dúvida, são um grande símbolo do Egito Antigo, da civilização egípcia, né? Essas construções, elas sobreviveram aí há milhares de anos em pé, né? E causam grande curiosidade por isso, né? Mas também pela sua opulência, né? Pelo seu tamanho. Para vocês terem noção, essas pirâmides aqui que vocês estão vendo são as famosas pirâmides de Gizé, né? E essas pirâmides aqui, a maior delas, mede 169 metros de altura, galera. Isso é um negócio absurdo, né? É o equivalente a um prédio de cerca de 50 andares, cara. É muito alto.
E, assim, fora essa curiosidade, o que é que seria interessante aqui, ó, se liga, se liga, se liga. Questão agora para você ir pensando no que é que isso aqui como fonte histórica pode te dizer, tá certo? O que é que é um monumento? E não só esses três, né? Várias pirâmides foram construídas ao longo da história da civilização egípcia. O que é que a construção de monumentos tão grandiosos nos dizem sobre essa sociedade? Uma coisa que ela já pode dizer para a gente é o seguinte, que com certeza havia uma condição de arregimentar um número muito grande de trabalhadores, não é verdade? Porque, obviamente, isso aqui não se construiu sozinho. Você tinha que ter aí uma quantidade de mão de obra absurda para construir isso num período, principalmente, que você não contava com grandes tecnologias para a construção, tá? Então, isso aqui, como fonte histórica, ó, pensando aí como historiador, como fonte histórica, isso já diz algo para a gente sobre a sociedade egípcia que a gente vai aprofundar depois. E o que é que ela está dizendo? Ó, caramba, essa galera, né, essa sociedade, com certeza tinha uma condição, de alguma maneira, que a gente ainda não sabe como, de arregimentar um número muito grande de trabalhadores, né, uma população muito grande, para construir essas coisas, tá? E a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, tá certo? Na próxima aula, na verdade, na parte 2 da aula, certo? Mas fica aí essa lembrança para vocês, ver se vocês relacionam na hora que a gente for falar sobre sociedade, tá bom? Então, até hoje, né? Até hoje, obviamente, a civilização egípcia ela existiu há mais de 5.000 anos, né? E teve seu fim, né? Posteriormente, com invasões gregas, romanas, enfim, a gente vai ver isso depois. A civilização egípcia, essa civilização antiga, né? Que a gente tá falando, ela deixou de existir. Hoje existe o país Egito, né? Está aqui a bandeira, que tem essas raízes históricas com a civilização egípcia antiga, né? E até hoje as pirâmides, como a gente falou, continuam a ser um grande símbolo do país e também uma grande atração turística, né? Milhares de pessoas vão todo ano, né, ver as pirâmides de perto, né, conhecer esses monumentos tão grandiosos e encantadores mesmo, né? Porque por fora é assim, imagina por dentro, né? E o mais massa também que eu acho assim, na civilização egípcia é que, apesar de se saber muito já sobre a civilização egípcia, não se sabe tudo, obviamente, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente não consegue atingir o conhecimento completo sobre nada. A verdade é essa, né? Mas a gente observa que botei essa notícia aqui para vocês, ó, que mostra justamente como a todo tempo você tem novidades, né? Sobre a história mesmo, né? Essa notícia, por exemplo, aqui é uma notícia de 7 de novembro de 2018 e ela está falando sobre uma descoberta arqueológica feita no Egito, nas pirâmides do Egito, que em uma pirâmide, né, especificamente, e eles conseguiram observar uma estrutura parecida com uma rampa que reforça a teoria de que os egípcios usavam, né, uma rampa e nela, né, colocavam os blocos, né, os blocos de pedra que foram usados para a construção. Então, observa que interessante que apesar da gente estar falando de história, né, e às vezes as pessoas têm a noção de que em história nada, não tem novidades, né, não tem nada novo, e muito pelo contrário, né, a todo momento está se tendo descobertas arqueológicas que podem ou mudar a forma como a gente conhecia que é determinada civilização, ou melhorar a forma como a gente entende aquela civilização, né? Então, só pontuar aí esse fator, tá certo? Então, galera, nesse primeiro momento, o que é que eu quis fazer com vocês? Introduzir sobre o Egito Antigo, sobre essa civilização grandiosa, falando aí dos seus grandes símbolos, né? E já tentando fazer com que vocês reflitam sobre o que é que isso significa enquanto fonte histórica, tá certo?
Mas agora vamos começar, de fato, a entender o desenvolvimento dessa civilização, né? Quando a gente fala em Egito, a gente já fala, e quando vem na nossa cabeça justamente uma civilização grandiosa, né? Super organizada, com vários funcionários, com faraó, enfim. E, obviamente, a gente sabe que nada surge da noite para o dia, né? E é justamente esse processo de formação dessa civilização que a gente vai tentar entender agora, tá certo? Então, focando agora na localização geográfica e temporal, no tempo e no espaço, tá bom? Espacialmente, galera, o Egito está localizado no norte do continente africano, tá? Esse aqui é o continente africano, ok? E aqui, em verdinho, está o Egito, tá certo? O Egito, então, está localizado no norte da África. Eu gosto de destacar muito bem isso, porque às vezes o preconceito que existe em relação ao continente africano, muitas vezes as pessoas se espantam. Não sei se é difícil de acreditar, mas as pessoas se espantam que o Egito se desenvolveu, que é uma civilização africana, né? O Egito Antigo. Então, sim, o Egito Antigo se desenvolveu na África. É uma civilização africana, né? Civilização antiga africana, que foi extremamente avançada, que foi extremamente desenvolvida, né? Eu gosto de destacar isso também porque, às vezes, nos filmes, as pessoas retratam os egípcios de uma maneira estranha, né? Porque, olha, galera, essa região é uma região extremamente seca e quente. Então, jamais que a galera era branquinha, de olho azul, né? Como muitas vezes se retrata os egípcios, né? Acho que isso tem até melhorado, mas filmes antigos retratam os egípcios realmente brancos, de olhos claros e tal. E isso é uma coisa impossível, até pela própria formação inicial desse povo que a gente vai destacar aqui, ó, tá? Então, com certeza esse povo tinha pele escura, até por causa do clima quente dessa região. Sem falar das populações que foram se alojando aqui, né? Que foram as populações iniciais que foram se alojando aqui. Que eram populações nômades, há aproximadamente 5.000 anos atrás. A gente começa, né? Aí evidências arqueológicas começam a demonstrar que você vai tendo uma confluência de pessoas, de grupos para essa região, principalmente porque essa região tem uma coisa massa, né? Que coisa é essa? O rio, né? O rio Nilo, tá? Olha aqui o Egito, tá? E aqui eu coloquei aquela imagenzinha do crescente fértil, porque aqui eu tô querendo que vocês façam uma relação com a Mesopotâmia. O que é que o Egito tem em comum com a Mesopotâmia? A presença de uma fonte abundante de água doce. Olha só. Essa região aqui, chamada de crescente fértil, por quê? Por causa dos rios que formam essa região, que estão presentes nessa região. E não é à toa que foi a região onde você tem as primeiras civilizações, tanto aqui as da Mesopotâmia, tanto a egípcia, né? Por que isso? Porque estar próximo a uma fonte de água vai ser, obviamente, essencial para o desenvolvimento da vida sedentária humana, como a gente já estudou, relacionada ao período neolítico, tá certo? Então, essas populações nômades e seminômades, vindas do leste e do oeste da África, assim como do Oriente Médio, que é essa região aqui, vieram confluindo para a região do Egito, atraídas principalmente pelo rio, né, pela presença de água abundante, isso há cerca de 5.000 anos atrás. E assim começou-se a se construir essa grande civilização que a gente vê nos filmes, né? Então, só para vocês se ligarem, gente. Quando a gente está falando de história, a gente está falando de coisas que acontecem de forma processual, tá? Nenhuma civilização é uma civilização gigantesca e desenvolvida do dia para a noite. Existe um processo para isso acontecer e é esse processo aqui que a gente está observando. Aproximadamente 5.000 anos atrás, essas populações começam a se fixar nessa região e daí você vai ter o gradativo aumento populacional que vai levar à formação de uma civilização grandiosa, que é o Egito Antigo.
certo? Então, como eu tinha falado para vocês, tem a presença de algo que é extremamente importante para a gente falar aqui, vai ser, e é o foco da nossa aula de hoje, é a gente entender a importância desse carinha aqui, ó, do rio Nilo, tá certo? Esse carinha aqui, Heródoto, ele é considerado o pai da história, tá? Ele era grego e ele visitou essas regiões do Mediterrâneo, foi até a África, conheceu o Egito e uma das coisas que ele falou e que ficou famosa a frase dele foi essa frase aqui: o Nilo é uma dádiva do Egito. O que é que isso significa na prática? Significa dizer que o Nilo é um presente divino, né, do Egito. O que é que ele quer dizer com isso, com essa afirmação? Ele está querendo dizer o seguinte, meu amigo, se não fosse o rio Nilo, o Egito não era essa civilização grandiosa que é. E ele está totalmente correto, galera. Se não fosse o rio Nilo, não teria se desenvolvido a agricultura e logo você não teria uma civilização tão grandiosa quanto o Egito Antigo, tá? E aí eu coloquei essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagenzinha aqui pra gente fazer uma rápida observação, mas uma observação interessante, até porque vai misturar história e biologia, ó. Se liga aí, mistura história e biologia. O que é que acontecia porque o rio, né, era tão importante para a agricultura, e não só para a agricultura, né, galera? Não sei se eu disse a vocês, mas o Egito, ele é o Rio Nilo, ele é o maior rio em extensão territorial do mundo. Dá para ser visto do espaço, para vocês terem uma noção. Então, o Rio Nilo, ele também era uma forma de transporte muito boa, certo? Ele era, obviamente, uma fonte de água para beber. Ele era uma forma de sobreviver em relação à pesca. Então, não vamos olhar o Rio Nilo somente pelo aspecto da agricultura. Claro que esse vai ser um dos mais importantes, mas também tinha outros aspectos que favoreciam e muito o desenvolvimento da civilização egípcia próximo ao Rio Nilo. Uma coisa interessante de se dizer é o seguinte, que até hoje, as cidades maiores do Egito, hoje, né? A gente tá falando, não tá mais falando da civilização egípcia antiga, né? Falando do Egito hoje. Até hoje, as maiores cidades egípcias estão próximas justamente ao rio, né? Porque foi se formando ali que era mais fácil, né? A obtenção de algo que é essencial pra gente, que é a água, tá certo? Então, o que é que acontece? O rio no sentido agrícola, no sentido da agricultura. Então, essa imagenzinha ela está ilustrando antes da inundação, ou seja, como assim inundação, professor? Ó, a gente não tem os períodos de inverno da gente, que chove pra caramba, inclusive a gente tá nesse período agora, né? Agora em julho, bastante chuva à vista, né? Então, o que é que acontece? Justamente lá no Egito, na África, no norte da África, eles tinham basicamente de junho a setembro o período de muita chuva. Então, de junho a setembro, você tinha o rio Nilo acabava fazendo o quê? Inundando, né? Então, ficava cheio, né? Passava do seu nível, vamos dizer assim. Então, durante a inundação, você tinha sedimentos mais grosseiros e mais espessos depositados junto à margem, e sedimentos mais finos e menos espessos depositados nas áreas mais externas da planície aluvial. Não vamos dificultar a nossa vida aqui, não. O que é interessante a gente observar que é o seguinte: esses sedimentos aqui são nada mais de quê? Tudo bem, professora, é terra, mas também tem o que aí? Tem restos de animais mortos, restos de plantas. Então, acaba que se forma um adubo natural, certo? E algo que em ciências, em biologia, se chama de humus, né? Esse humus é justamente matéria orgânica, né? Ou seja, restos de seres vivos que se decompuseram e ficaram ali, certo? Então, o que é que acontece? Após essas inundações, tanto fica
aquela região ali fertilizada por essas matérias orgânicas, esse humus, né? Quanto acaba, como está mostrando aqui na imagem, como acaba também se formando uma barragenzinha natural, que vai fazendo o que aqui, ó? Que vai acabando por melhorar a questão das inundações, diminuindo as inundações. Ou seja, represando mais a água, que isso também era algo importante, certo? Obviamente que posteriormente a civilização, quanto mais ela foi se desenvolvendo tecnicamente, né, tecnologicamente e no sentido populacional, a galera foi construindo diques, assim como os nossos amiguinhos da Sumérios, lembra deles? Fizeram, né? Lá na Mesopotâmia, tá certo? Então, essa imagenzinha aqui, eu espero que fique bem forte na cabecinha de vocês, que a questão é sobre isso, tá certo? Que é relacionar aí história e biologia, né? Interessante a gente fazer essa interdisciplinaridade aí, tá bom? Então, quando a gente olha para o Rio Nilo, é importante a gente observar ele também com esse fator, né? De que, naturalmente, em função desses momentos de cheia e depois de voltar ao seu volume natural, ele acabava trazendo consigo matéria orgânica, né, esse humus, que vai servir como um adubo natural mesmo, né, da terra e fertilizar ainda mais essas regiões, tá certo? Uma outra coisa interessante que a gente vai observar é o seguinte, ó, ao longo do tempo, como a gente estava falando aqui, né, ao longo aí do período de formação do Egito Antigo, você vai ter, graças à presença do nosso querido rio Nilo, né? Que não acaba aqui, você vai ter a formação, principalmente próximas a ele, como a gente já falou. Inclusive, ó, uma das cidades mais importantes, Tebas, juntinho aqui do rio, né? Então, a gente observa que as maiores cidades, né, foram se formando próximo ao rio por motivos óbvios, né? Então, a gente vai tendo desenvolvimento da agricultura, povoados e vilas vão crescendo em população e ficando mais complexos, e aí vem a necessidade de um governante. O governante dessas regiões serão chamados de nomarcas, né? Eles governarão os nomos, né? E esses caras, eles tinham uma função de distribuir alimento, né? De guardar os alimentos, porque acaba que, em função da proximidade com o rio, da fertilização, acaba que começa a ocorrer um excedente de produção de alimentos. O que é isso, professora? A galera começa a ter mais comida do que precisava, começa a ter excedente, ou seja, não consumia tudo que produzia, acaba tendo coisa a mais extra, né? Isso vai gerando riqueza, né? Também, para alguns grupos, né? Então, o nomarca ele acaba tendo essa função de redistribuir grãos, né? De redistribuir alimentos. E as figuras que se destacam mais nessa empreitada, né, nesse governo, vamos dizer assim, eles passam a ser admirados, né? E passam a personificar deuses, tá? Aqui, ó, deuses no plural já mostra o que pra gente? Que a civilização egípcia era uma civilização politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, o que é muito comum das crenças da antiguidade é o politeísmo, tá? Lembra que os povos que habitaram a Mesopotâmia, que a gente estudou, sumérios, assírios, né, babilônios, todos eles também tinham crenças em vários deuses. Por quê, galera? Porque a forma de explicar alguns fenômenos naturais, eles ainda não sabiam explicar cientificamente, vamos dizer assim. Então, tudo era atribuído a um deus, né? Como é que você ia explicar, né, nesse período um trovão, vamos dizer assim, né? Uma chuva muito forte. Então, acaba que tudo vai sendo ligado a um deus diferente. Então, por isso que nessas civilizações da antiguidade é muito forte, né, o politeísmo. Dificilmente você vai ter civilizações monoteístas, ou seja, que acreditam em um só Deus.
tá certo? Então, os nomarcas passam a personificar os deuses, né? Eles começam a ser, a galera começa a vê-los como se fossem uma encarnação dos deuses, né? E isso vai levando essa figura dos nomarcas a ficar cada vez mais importante, né? E isso é que vai levar ao surgimento da figura do faraó, tá certo? Então, em 3.300 a.C., acontece uma coisa importantíssima na história da civilização egípcia, que é o seguinte: a unificação do Egito, tá? O Egito até 3.300 ele estava dividido em Baixo e Alto Egito. O que é que significa? Significa que havia um governante aqui e um governante aqui, certo? Inclusive as coroas, uma coroa vermelha e uma branca, certo? E havia, obviamente, figuras diferentes no poder, né? Um governava aqui, outro governava aqui. Só que, galera, principalmente no período da antiguidade, você conseguir unificar um povo fazia o quê? Fazia ele ficar mais forte, né? Fazia o poder da pessoa também ficar maior, né? Então, em 3.300 a.C., o Menés ele vai fazer a unificação do Egito. Ele vai unificar o Egito em um só. Então, não tem mais Baixo e Alto Egito. Ele unifica toda a região egípcia, que era formada por vários reinos, né? Então, ele unifica tudo isso. Como, professor? Unifica por meio de guerra mesmo, de fight, né? Então, unifica esse território e passa a ser considerado o primeiro faraó, tá certo? Uma coisa que eu queria destacar para vocês, tá? Para que fique para as próximas civilizações que a gente vai estudar. Esses processos de unificação, eles são muito comuns na história da antiguidade. Por quê? Porque você tinha várias cidades ou reinos que se desenvolviam independentemente, tá certo? E sempre chegava um momento no qual havia uma figura, né, que pretendia juntar tudo isso para aumentar o seu poder, né? Para também formar uma civilização maior, né? Para formar um império, vamos dizer assim. Então, é muito comum esses processos de unificação. Não é a primeira vez que não é a primeira nem a última que vocês vão escutar essa palavrinha quando se fala em história antiga, tá certo? O faraó passa então a ser a figura mais importante. Ele vai ter tanto o papel militar, quanto religioso, quanto administrativo. Então, ele vai ser uma figura com poderes praticamente ilimitados, tá certo? Vai governar juntamente com os nomarcas, tá? E os escribas. É importante dizer isso aqui, ó, os nomarcas continuam como sendo governantes das regiões. Por quê? Porque era também um território gigantesco demais e sozinho o cara não conseguiu governar. Como a gente tem hoje, né? A gente tem um presidente, tem governadores, né? Que ajudam, governadores, prefeitos, que ajudam nessa questão da administração do território todo, certo? Então, tinha os nomarcas, tinham os escribas, que eram as pessoas que sabiam ler e escrever, e eram eles que ficavam com as obrigações de registros, né, gerais que se faziam no governo, e funcionários diversos, que cobravam impostos, que fiscalizavam obras públicas. Então, ao longo da história egípcia, principalmente após a unificação, você vai tendo, você vai percebendo aqui o quê? Que a sociedade vai ficando mais complexa, mais organizada, certo? Outra coisa que é interessante a gente destacar aqui, que também não é uma palavrinha desconhecida para vocês, teocracia. O que é isso? É a forma de governo no Egito. Lembra que a gente falou que o faraó, né? Ele passa a ser considerado uma figura divina, como se fosse uma encarnação de um deus, tá certo? Então, é isso que define um governo teocrático. Cracia, poder, teo, divino, né? Então, poder divino. Então, é um sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade no governante. Então, se entende que o governante
ele é como se fosse uma encarnação do Deus. E por isso, galera, o que é que eu queria que vocês já fossem se ligando aí? Por isso, é óbvio que essa figura vai ser uma figura extremamente respeitada. Porque não é só o ser humano que se vê ali, mas também a representação de um Deus, a encarnação de um Deus, tá certo? Essa imagem aqui, ela mostra justamente um dos faraós egípcios, né? E o deus do sol, que era o deus Ra, né? E ele claramente como se ele fosse, né, essa encarnação do deus sol, tá certo? Então, é interessante a gente observar essas questões para a gente começar a entender como o Egito foi se desenvolvendo. Então, observe que hoje a gente vai ficar onde? Vai ficar aí nesse início de compreensão de como, né, o Egito cresceu, de como ele se organizou inicialmente e de como foi virando uma civilização extremamente poderosa, grandiosa, inclusive territorialmente, tá certo? Na próxima aula a gente vai focar na sociedade, vai focar em alguns faraós importantes e observar também as contribuições tecnológicas, científicas, vamos dizer assim, que os egípcios deixaram, que foram várias, inclusive, principalmente na medicina, tá certo? E para terminar, gente, essa aula de hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês a atividade dessa semana, tá? Já para tentar ajudar vocês na hora de fazer a atividade, tá bom, galera? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Lembrem de sempre assistir a aula com o caderninho na mão, fazendo suas anotações, tá certo? Essa apresentação de slides também vai ser disponibilizada para vocês na plataforma, tá bom? Mas mesmo assim, não deixem de fazer as anotações de vocês, que são importantes, né? Vocês acompanhando a aula é outra história, tá bom? Então, vamos à atividade dessa semana. Atividade Egito Antigo. São duas questões subjetivas, ou seja, duas questões de escrever discursivas, certo? A primeira é: tendo em vista o que você já estudou sobre a formação das primeiras aglomerações humanas, tá? O que é que eu estou querendo dizer aqui com isso? As primeiras civilizações. A gente não estudou só Egito, a gente já estudou Mesopotâmia, a gente viu que vários povos mesopotâmicos se desenvolveram, né, naquela região. A gente também estudou como as pessoas se organizaram no Neolítico, né, se sedentarizaram, certo? Então, tendo em vista tudo isso aqui, explique a seguinte afirmação. Qual é a afirmação? Abre aspas. Com o passar dos séculos, o trabalho comunitário propiciou excedentes agrícolas e transformou pequenos núcleos populacionais em povoados. Essa frase também se aplica à sociedade egípcia. Então, gente, observa, tá? São duas coisinhas aqui nessa pergunta. Ele está pedindo que você explique a afirmação e que você diga se essa afirmação também se aplica ao Egito. Observou? São duas coisas, tá? Explique essa afirmação e diga se ela também se aplica à sociedade egípcia. A afirmação diz o quê? Com o passar dos séculos, o trabalho comunitário propiciou excedentes agrícolas e transformou pequenos núcleos populacionais em povoados. A gente falou sobre isso agorinha, não foi? Então, os excedentes, né, que vão fazendo com que aquela região prospere, aumente e tudo mais. Então, essa afirmação aqui, você vai explicar ela, o que é que possibilita que isso aqui aconteça, que a gente também falou, e dizer se isso se aplica à realidade do Egito Antigo. Ponto final, tá bom? Lembrando, são duas coisas, explicar a afirmação e dizer se aplica à sociedade egípcia. Como é que você poderia responder isso aqui? Você poderia dizer, não vou dar a resposta, tá? Tô só dando um exemplo. Você poderia começar assim, sim, sim ou não, né? Vamos dizer, sim, a afirmação se aplica ao Egito por isso, isso, isso e isso. Não, essa afirmação não se aplica por isso, isso e isso. E quando você dizer esse por isso, você vai explicar a afirmação, certo?
O grego Heródoto, considerado o pai da história, em sua viagem ao Egito afirmou: o Egito é uma dádiva do Nilo. Com isso, ele quis dizer que o Nilo foi essencial para que o Egito se tornasse uma grande civilização. Diante disso, cite maneiras as quais os egípcios aproveitaram o rio, tá? Então, o que é que você vai fazer aqui? Qual é o comando? Citar. Você só vai citar. Dizer, aproveitavam os rios para isso, isso, isso e isso. Tá certo? Então, muita atenção nos comandos da questão. Comando aqui é explicar a afirmação e dizer se ela se aplica à sociedade egípcia. O comando aqui é citar. Citar maneiras como os egípcios aproveitavam o rio. Foco na interpretação das questões, tá? Eu vou encher o saco de vocês com isso, porque eu tô vendo muita resposta estranha, tá certo? Então, galera, é isso, tá? O de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Vou tentar melhorar cada vez mais, certo? Prometo a vocês. E me ajudem também, tá bom? Vamos se ajudar que a gente vai conseguir fazer um trabalho que vocês consigam aproveitar a aula. Belezinha? Cheiro pra vocês. Até quarta-feira que vem. Qualquer dúvida, me procure, tá bom? Abraço.